noite, irmãos. Quero dizer aos irmãos que estou feliz por mais uma vez ter a oportunidade de estarmos aqui para falar das grandezas de Deus, para falar da maravilhosa salvação que o nosso Deus nos deu. Eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 35 ao 41. E vamos nos levantar em reverência à palavra do Senhor. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, vendo Jesus que já era tarde, disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava, outros barquinhos o seguiam. E levantou-se então um grande vendaval, e as ondas se arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já se inundava. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te se importa que morramos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra lida neste momento. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito esteja neste momento, ó Pai, falando em nossos corações, ó Pai, de maneira que nós possamos compreender, ó Deus, a Tua mensagem. Nós oramos em nome de Jesus. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, eu estava olhando a nossa igreja. Todo dia a gente olha, né? E todo dia ela está bonita. E hoje está mais bonita ainda. Eu estava olhando, nós temos na nossa igreja pessoas de vários estados, né? Nós temos aqui mineiros. Tem algum mineiro aí? Vários, né? Temos também carioca, podemos ter. Nós podemos ter também baianos. Nós podemos ter pessoas de vários estados aqui junto conosco, na nossa igreja, que agora já faz parte da nossa igreja também. Mas, olhando também para a classe social, nós também temos pessoas de várias classes sociais. Nós temos mecânicos, nós temos eletricista, temos também enfermeiros, engenheiros, enfim, várias classes sociais nós temos dentro da nossa igreja. Uma maneira de vermos. Do lado espiritual nós temos também pessoas que reúnem conosco, que também não é da nossa denominação. Nós podemos ter católicos, podemos ter assembleianos, podemos ter até espírita reunindo conosco. Todas as igrejas abrem as suas portas e todos reúnem junto. E tem aqueles também que não faz parte de denominações nenhuma, de classes religiosas nenhumas, mas às vezes vêm e reúnem conosco. E essa é uma maneira de vermos a nossa igreja, de olharmos e contemplarmos, de termos a nossa visão, de ver as pessoas, né, cada uma nas suas classes, desta forma. Mas, e Deus? Como é que Deus vê a nossa igreja? O Salmo 139, né? Ele disse assim, que Deus, lá do seu santo céu, Ele olha e contempla a terra e vê todos os filhos dos homens. E a Bíblia diz que Ele sabe todos os nossos pensamentos.
Antes de abrirmos a nossa boca, Ele já sabe o que iremos dizer. Como é que Deus vê a nossa igreja? Como é que Deus vê esta congregação? Meus irmãos, espiritualmente, Deus só vê duas classes espiritual na nossa congregação. Deus só vê os salvos, aqueles que estão do lado de Jesus. A Bíblia diz, lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. E o verso 17 diz assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado por quanto não crê. Então, meus irmãos, salvos os que estão do lado de Jesus, Deus vê esta classe e vê a outra classe, os perdidos, os que não estão do lado de Jesus, os que não assumiram, que ainda não creram em Jesus. De que lado você está? Você está do lado dos perdidos ou do lado de Jesus? Não há como ficar em cima do muro. Só há dois lados. Ou estamos do lado de Jesus, ou estamos do lado dos perdidos. E Jesus te convida nessa noite, mudar de lado, passar para o outro lado com Ele, sair do lado da perdição e passar para o lado da salvação. Lá em Mateus capítulo 25, verso 33, ele disse que o Senhor irá separar as suas ovelhas, irão pôr elas às suas direitas, e aquelas que não são suas ovelhas, que não escolheram estar do seu lado, Ele vai pôr à esquerda, e vai dizer para os que estão à direita: vinde benditos de meu Pai, para o reino eterno, que foi preparado para vós desde a fundação do mundo. E lá no verso 41 ele diz assim: ide malditos de meu Pai, para o fogo eterno do inferno, preparado para o diabo e os seus anjos. Por isso, meus irmãos, quero dizer que Deus só vê duas classes aqui nessa noite. E gostaria que você que está aqui conosco refletisse na sua vida: de que lado eu estou? Do lado de Jesus ou do lado do perdido? Jesus te convida a mudar de lado. Às vezes você vem todo dia à igreja, assiste muitos os cultos, gosta muito da mensagem, mas ainda não refletiu no que era estar ao lado de Jesus. Então eu queria que você pensasse nessa noite: de que lado verdadeiramente eu estou? Jesus te convida a mudar de lado, passar para o lado dele, estar com ele, para o lado da salvação. Uma vez eu assisti um pregador muito bom pregando, e ele contou uma história muito engraçada. Diz ele que no Rio de Janeiro, todo mundo sabe que no Rio de Janeiro o carnaval é muito agitado, né? E ele disse que um jovem, na época do carnaval, ele resolveu lá e disse assim: olha, nesse carnaval vou fazer diferente. Eu quero sair para divertir no carnaval, mas eu quero me vestir de diabo. Eu quero sair me divertindo, mas como o diabo. E foi lá, mandou confeccionar aquela fantasia para ele, né? Aqueles 2 chifres, aqueles olhos vermelhos, pé de bode, aquela coisa toda, aquele garfão na mão. E quando chegou no sábado, ele saiu. E a família: mas não faz isso e tal, isso é muito feio. Não, eu quero sair assim. E foi, ficou a noite quase toda lá, se divertindo, farreando, bebendo. E para as tantas da noite ele cansou. Ele disse: agora eu vou voltar para minha casa. Estou muito cansado, amanhã a gente continua. E vindo, caminhando, não tinha mais ônibus, entrou por um bairrozinho humilde, e lá na frente ele viu umas luzes e percebeu que tinha pessoas. Aí chegou mais próximo, viu que era uma igreja. Aquela igreja estava fazendo uma vigília, orando para que Deus pudesse salvar as pessoas, né, no carnaval. Tudo irmãos humildes, tinha bastante gente. E ele olhou de cá e disse assim: olha, quer saber de uma coisa? Agora eu vou lá naquela igreja.
Eu fiz tanta coisa errada, agora eu vou lá naquela igreja e vou pedir para eles orarem por mim. E foi, andando passos lá, quando ele chegou, pisou na porta, o pastor estava na beira do púlpito, que olhou assim, pulou, caiu para dentro do batistério, saiu correndo, e o irmão voou pelas janelas, todo mundo correu. E ele ficou na porta assim, e olhou, ficou uma senhora lá no cantinho, de cabeça baixa, e ele disse: olha, que ela tem fé, que ela deve estar orando, que ela tem fé. Eu vou lá e vou pedir para ela orar por mim. E aí, na hora que ele chegou, que ela sentiu que ele sentou perto dela, ela virou logo e disse: ó, seu diabo, não mexe comigo não, porque eu nunca estive do lado deles, eu estou sempre do seu lado, por isso que eu não corri. Eu venho nessa igreja todo dia, mas nunca estive do lado deles, estou sempre do seu lado. Parece engraçado, né? Mas de que lado você está? Às vezes você está realmente todo dia na igreja, mas ainda não definiu estar ao lado de Jesus. E quando o inimigo chegar? Quando as coisas começar a complicar? De que lado você está? Meu prezado, a decisão de passar para o lado de Jesus é uma decisão que não pode ser adiada. É uma decisão que ela exige um pouco de rapidez, não pode ficar protelando. Porque nós não sabemos o amanhã. Nós não sabemos o que pode ocorrer. É certo que quando nós tomamos a decisão de passar para o lado de Jesus, muitas coisas tendem a se complicar. Muitas coisas dão errado. A Bíblia diz no verso 37 que o mar ficou logo agitado quando eles obedeceram. Quando Jesus disse: olha, vamos passar para o outro lado, eles entraram no barco e começaram a remar. O mar ficou logo agitado e foi uma tempestade muito feia. E veja que eram todos pescadores, pessoas acostumadas a lutar com o mar, e eles ficaram com medos. As coisas, meus irmãos, quando nós decidimos a obedecer a Jesus, a passar para o lado de Jesus, elas se complicam. Parentes se viram contra, amigos. No trabalho temos problemas, mas nós temos que assumir, porque não tem outro lado melhor. O lado de Jesus é sempre o lado da salvação. Quando nós assumimos esse lado, às vezes a gente que prega, nós que vivemos essa vida com a igreja, a gente observa as coisas que acontecem, que muitos não acreditam. Logo quando eu me converti na igreja do Alvorada, 1 ano, 2 anos depois, começou a decidir muitos jovens, muito adolescente. Eu me lembro até hoje de um jovem que decidiu. E a mãe dele tinha uma religião lá, não sei se era espírita, e eles não quiseram que o jovem ficasse na igreja. E acabaram expulsando de casa. E ele foi morar numa república. E tinha que lutar, trabalhar, um adolescente, ele tinha que lutar, trabalhar para ter o seu sustento. Mas, meus irmãos, quando Jesus chama para passar do lado dele, Ele está com você no barco. Ele não deixa o barco afundar. Aquele jovem continuou, casou com a outra moça também, que os familiares não eram crentes. Hoje eles têm casa, num lugar nobre, Vila Velha, eles têm firma, e ele me parece que ele é agora até pastor também. Tem 2 filhos, que é uma gracinha, muito bom. Jesus não deixa o barco afundar. A maré se levanta, o vento sopra, mas Ele é que acalma a tempestade. A Bíblia diz que ele estava deitado na polpa, dormindo. Para quem não sabe, na polpa do barco é o lugar onde está o leme, onde governa o barco, onde dá-se a direção. Jesus estava ali. Mas Jesus estava dormindo como homem, mas a natureza divina, como Deus, Ele estava atento a tudo o que estava acontecendo. E quando as coisas se levantam contra nós, nós temos que ter essa certeza que nós passamos para o lado de Jesus, do Deus que está lá, está vendo todos nós, do Deus que contempla toda a terra, todos os filhos dos homens.
sabe do que está acontecendo, sabe dos meus pensamentos, sabe dos seus, sabe o que vai acontecer amanhã. Quando passamos para o lado de Jesus, as coisas tendem a se complicar. Mas nós estamos passando para o lado da pessoa certa. Nós temos que ter essa certeza que as coisas se complicam para que nós vemos o tamanho do Deus que nós estamos crendo. Porque Ele resolve os problemas. Ele não deixa o barco afundar. Certo dia, nós estávamos numa reunião e uma menininha, uns 4 anos mais ou menos, pediu para cantar um cântico. Aí deixamos. E ela cantava várias vezes, mas só falava assim: o barco balança para lá e para cá, mas Jesus não deixa o barco afundar. E repetia, repetia. Aí teve um irmão que disse assim: mas você só sabe cantar isso? Eu falei: precisa de mensagem mais completa do que isso? Só isso que ela cantou e já acabou, a mensagem está completa. O barco balança para lá e para cá, mas Jesus não deixa o barco afundar. As coisas avançam para cima de você de toda maneira, querendo te afundar, querendo desmanchar o plano de Deus para a sua vida, mas Ele não deixa nada acontecer. Precisa de mensagem melhor do que essa? Jesus, meu irmão, quer que você passe para o lado dEle, para Ele acalmar a tempestade na hora que ela vier, para que Ele não deixe o seu barco afundar. A Bíblia fala que ele viu que já era tarde. Vendo Jesus que já era tarde, ele chamou os seus discípulos e disse: vamos passar para o outro lado. Jesus, meus irmãos, sabe na hora que está ficando tarde em nossa vida. Sabe o que isso quer dizer? Quando nós imaginamos, está ficando tarde, o que vem no nosso pensamento? Vai passar da hora, tem que ser agora, já está ficando tarde, não posso demorar. Jesus viu que já estava ficando tarde. Quem sabe você vem à igreja várias vezes e até já batizou, mas ainda não refletiu de estar realmente do lado de Jesus. O que significa? Jesus sabe que está ficando tarde. Eu não sei a quem Ele está convidando aqui hoje, mas Ele pode estar te chamando: passa para o meu lado, vão comigo, não fica onde você está, porque você corre perigo. Meus irmãos, ficar sem tomar a decisão de estar do lado de Jesus é um grande perigo, porque aquele que está do lado de Jesus, ele está tranquilo. Você sempre encontra com Ele. Mas as pessoas que não assumem a posição de estar ao lado de Jesus, muitas vezes você nem notícia tem delas. Um dia eu estava pregando aqui, quando eu saí na porta, estava despedindo aí, passou um jovem alto, né? E apertou a minha mão: lembra de mim, pastor? Eu falei: não estou lembrando. Sou aquele irmão que o senhor fez estudo bíblico lá no serviço, quando eu era estagiário. Eu não lembrava mais dele. E aí conversei: e como é que você está? Não, eu já batizei, estou firme. Ele falou o nome da igreja, eu não me lembro mais. Ele passou do lado de Jesus. Mas eu não fiz estudo só com ele, eu fiz com vários que não tomaram decisões. Nunca mais vi. Estava na academia essa semana, aí chega um rapaz para mim, me perguntou: e pastor, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Está lembrado de mim? Eu falei: tira o boné. Ele tirou. Eu falei: não estou lembrado não. Eu sou fulano, lá do 1º de maio. Meus irmãos, aquele menino tinha 8 para 9 anos. O pai, viciado, bebia muito, e tinha outros vícios ainda. A mãe, fora de sintonia, só ele ia à igreja. E um dia ele me contou toda a vida da família dele. Eu falei: e você? Ah, pastor, eu quero ser crente. Eu quero ser crente. E aquele menino cresceu ali no 1º de maio, um lugar difícil. Um lugar que realmente leva as pessoas para mau caminho.
Ele cresceu ali e hoje ele é crente. Um garoto jovem com um rosto alegre. Você vê que ele é uma pessoa que Jesus guardou. Mas quantos outros que fizeram também, que esteve lá, mas não tomaram as decisões e nunca mais ouvimos falar dele. Quem está com Jesus, você sabe para onde ele vai. Você sabe aonde ele está. Mas quem não assume passar para o lado de Jesus, às vezes desaparece, você não sabe para onde vão. O texto faz menção que eles saíram com o barco e seguiram também outros barquinhos. E a tempestade veio. Estavam no mesmo mar. Ele acalmou a tempestade. E os discípulos que estavam com ele ficaram assombrados, porque diz: quem é esse que até o mar e o vento obedece? Mas não se fala mais nada daqueles barquinhos. Não comenta mais sobre barquinhos, só faz a menção, seguiram com eles, foram atrás deles também outros barquinhos. Mas não fala para onde foi. Será que no meio da tempestade o barco deles já se inundavam? Será que naquela tempestade o barco deles afundaram? Será que alguns se jogaram na água? O que ocorreu com eles? Meus irmãos, quem está sem Jesus do barco, ele se desespera. Muitas vezes ele apela. E muitas vezes, meus irmãos, ele toma decisões que não deveria nunca tomar. Aquele que está com Jesus, ele deixa Jesus tomar conta da sua vida. Deixa o mar bater. Eu estou com Jesus. O vento balança para lá e para cá, mas não deixa o barco afundar. Jesus, meus irmãos, sabe quando já está ficando tarde na nossa vida. Quem sabe essa mensagem veio para encontro do seu coração hoje, você hoje possa refletir e dizer assim: está ficando tarde na minha vida. Jesus pode estar dizendo para você: está ficando tarde, não pode adiar. Você não pode continuar numa igreja, aqui, outro dia, lá em outro bairro, outro dia, de denominações diferentes, sem tomar uma posição, porque está ficando tarde. A tempestade pode te levar. Quando Jesus nos convida, Ele assume as lutas para nós. Ele nunca nos deixa sozinhos. As lutas vêm para que a nossa fé cresça mais e mais, para saber que Ele é Deus. Pode ficar tarde do jeito que for. Quando o sol se vai, parece que foi isso que cantamos. Como é que é aquela música? Quando o sol se vai, tudo se desfaz. Quando o sol se vai, fica tarde. Tudo escurece. Não dá para fazer mais nada. É hoje que você precisa de refletir na sua vida e mudar de lado, passar para o lado de Jesus. Quando nós falamos salvos e perdidos, meu irmão, é porque realmente é isso que Deus disse que tem. Aqueles que estão com Jesus foram salvos por Ele. Romanos 8:1 diz assim: agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação, mas precisa de estar em Cristo Jesus. Se você está do lado de Jesus, se você está com Ele, não há mais condenação por você. Sabe por quê? Porque Ele pagou na cruz do Calvário. Ah, pastor, mas ele cometeu pecado imperdoável. Qual pecado que é imperdoável para Deus? 1 João capítulo 1, verso 7, a Bíblia diz assim: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não existe pecado que o sangue de Jesus não possa pagar. Não existe.
Todos os pecados são purificados por Jesus. Mas você precisa de tomar a sua posição. Estar do lado de Jesus. Passar para o lado de Jesus. Talvez passar para o lado de Jesus, você ainda não imaginou, é você deixar um hábito que te impede uma comunhão saudável com Jesus. Quem sabe você tem um hábito de ficar até altas noites assistindo televisão e impeça que você tenha uma comunhão saudável com Jesus. Quem sabe você tem o hábito de ficar ali na sua página social, no notebook ou no celular, batendo ali o tempo todo, e as horas passam e você esquece de orar ao Senhor. Passa para o outro lado, deixa isso. Quem sabe você tem um relacionamento que te compromete a sua relação com Deus, a sua comunhão com Ele, que Ele está te chamando agora, deixa. E passa para o outro lado comigo. Acerta o seu relacionamento e vem para o outro lado. É o convite que Jesus faz. Passa para o outro lado comigo. Eu gostaria de chamar você, se você entendeu que a mensagem é com você, que você já esteve na igreja, está na igreja, mas ainda não tomou essa posição de passar para o lado de Jesus. Gostaria de convidar você a tomar coragem, vir à frente, que eu queria orar com você. Você tem que tomar coragem e dizer assim: não, Senhor, eu passo para o seu lado, é hoje, porque eu sei que pode ficar muito tarde. Eu quero orar por você. Há alguém nessa noite que deseja isso? Dizer assim: Senhor, eu quero estar do seu lado. Quando nós passamos para o lado de Jesus, meus irmãos, é o momento da vitória. É o momento que nós temos a certeza de que Ele vai nos aceitar. João 6, verso 37, a palavra de Deus diz: porque todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você quer passar do lado de Jesus? Queria orar com você. Há alguém nessa noite que deseja passar para o lado de Jesus? Há alguém nessa noite que já esteve, que sente que já esteve na igreja há vários dias, mas ainda não está verdadeiramente do lado de Jesus? Há alguém dessa noite que quando o inimigo chegar batendo na porta, vai se juntar a ele e dizer: eu estou do seu lado, eu não estou do lado dos crentes? Deve ter, né? Mas se você quiser dizer não, quando as coisas complicar, eu quero dizer: eu estou do lado de Jesus. Vem à frente que eu quero orar por você. Alguém? Não havendo, então eu creio que todos nós estamos seguros que já passamos para o lado de Jesus. Temos a certeza, a convicção de que não há condenação para nós, porque Ele pagou todos os nossos pecados. Vamos orar assim, encerrando então esta mensagem. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, ó Pai, aqui da Tua presença, pela Tua palavra, pela Tua mensagem, ó Pai, entregue nessa noite. Ó Pai, se há alguém que ainda não definiu, ó Pai, estar do Teu lado, ó Deus, que esteja tocando em seu coração, que elas possam ainda, ó Deus, ter mais oportunidade de entender, ó Deus, a Tua mensagem e ter coragem, ó Deus, verdadeiramente para assumir, ó Deus, estar do Teu lado, ó Pai. Toma em Tuas mãos, ó Deus, a Tua igreja, ó Pai, e nos conduza em paz novamente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.